Olá pessoal, aqui é Rafael Nonato do aulaead.com, de volta ao nosso curso de AutoCAD para iniciantes. Bom, na aula anterior a gente começou falando um pouquinho sobre a interface e a gente conseguiu já reconfigurar a interface. Só fazendo uma releitura, a gente vai trabalhar com AutoCAD Classic e uma forma muito importante de você ganhar uma velocidade no CAD. Primeiro, é trabalhar com o mouse de 3 botões e eu vou mostrar agora como manipular o AutoCAD para você ganhar um pouquinho de velocidade. Para os que estão pretendendo trabalhar com a ferramenta como meio como meio profissional, como projetista ou como desenhista, essa é uma função importante para você ter como variável ou ganho de velocidade dentro da ferramenta, tá legal? Aqui dentro da guia Options tem as principais modificações que você vai fazer na sua estação de trabalho. Lembrando que a sua estação de trabalho é o ponto de referência para que os arquivos que forem ser salvos ali sejam reconhecidos por outros softwares. Aqui na guia de Options, a gente consegue ter todos os parâmetros de configuração iniciais para manipular a ferramenta. Eu não vou me ater a falar de todos eles porque a gente passaria horas falando só desse componente. Eu quero destacar 3 abas importantes. A primeira delas é a guia de Files. Aqui dentro de Automatic Save File Location, tem um endereço onde você pode reconhecer o local onde foi salvo a última parte do seu trabalho. Ou seja, nos últimos 5 minutos ou 10 minutos, a gente vai configurar isso, aconteceu um problema na sua máquina. Travou, ela caiu a energia da sua estação de trabalho, do local de trabalho. Você quer resgatar os últimos 5 minutos de trabalho dentro dela. Então, dentro desse endereço físico aqui, então você pode depois digitar lá usuários, aqui o nome da guia de usuários. App local temp sempre vai ser padrão do CAD, tá? Mas C, usuário e o nome do usuário vai mudar de estação de trabalho para estação de trabalho. A gente pode mudar o endereço disso selecionando e clicando na guia Browser, ele vai abrir um output para você escolher aonde você quer salvar esse último registro de trabalho, tá? Isso é muito comum acontecer e a gente acaba trabalhando o dia inteiro e não salvando o arquivo, então isso é uma função muito importante, tá legal? Aqui dentro da guia Open and Save acontece um dado muito importante. Lá na guia Files a gente configurou o local onde vai ser salvo. Aqui dentro a gente consegue configurar a quantidade de tempo que isso vai ser salvo. Eu costumo falar para os alunos que um registro bom de tempo seria de 5 em 5 minutos, já que para uma máquina que não tem tanto recurso, ela vai travar um pouquinho, ela vai congelar a sua tela e depois vai liberar para o salvamento. Eu vou colocar aqui para 5 minutos. Um outro registro importante aqui dentro de Open and Save é o modelo que o seu arquivo vai ser salvo. O nosso arquivo tem extensão .dwg, então eu reconheço uma extensão de AutoCAD ou de um desenho que foi feito no AutoCAD com uma extensão .dwg. Quando você instalar pela primeira vez o software, ele deve estar aqui, tá legal? Então você vai mudar isso, tá? Para você conseguir ter um salvamento desse arquivo, um salvar desse arquivo para a extensão 2000. O que isso quer dizer? Vamos supor que você tem um arquivo que você fez no AutoCAD 2014, só que você precisa passar isso para um cliente seu ou para uma outra estação de trabalho. Só que a outra estação de trabalho tem uma versão menor. As versões maiores abrem as versões menores, mas a versão menor do software não abre a versão maior. Com esse parâmetro aqui, a gente consegue colocar na menor versão disponível de mercado, que é a versão 2000, e qualquer pessoa que tenha a versão 2000 para cima consegue abrir o arquivo que foi feito na versão 2014. A maioria dos softwares no Windows tem esse tipo de parametrização, os arquivos de Word, os arquivos de Excel e outros arquivos de Office têm esse tipo de parametrização, e aqui no AutoCAD não foi diferente, eles pensaram nisso, então arquivos de versão maior abrem os arquivos de versão menor.
mas os arquivos de versão menor .dwg não abrem os arquivos de versão maior, tá? O último recurso, e que eu abri falando, que era o mouse de 3 botões para você ganhar um pouquinho de velocidade, está aqui dentro da guia User Preference. Dentro de User Preference, nesse caso eu já tinha configurado o meu botão. Na primeira vez que você abrir o seu CAD, ele vai estar aqui, ó, customização do clique direito. Então você clica nesse botão e você vai configurar para que a tecla Enter do seu mouse, que é o botão direito, agora passe a chamar os comandos que você vai digitar. Então, eu vou configurar aqui, tecla Enter para o botão direito, ele vai repetir o último comando e vai repetir o último comando. Apliquei e dei um OK. A partir desse momento, o nosso botão direito vai servir como tecla Enter. E vocês vão perceber durante o nosso curso que o botão direito ou a tecla Enter do nosso teclado tem função importante para chamar o comando, tá? Vou apertar o nosso botão direito aqui do mouse. Botão direito, ele chamou o último comando. Esse comando de Options também tem um recurso dentro de opções, que é uma opção de tela e uma opção de interface. Então, olha só, eu vou digitar a tecla OP do nosso teclado, a sintaxe aqui OP, que vai referenciar o nosso Tools Options. Então, todos os comandos do CAD têm uma sintaxe. No nosso curso, eu vou me ater, para a gente ganhar velocidade no CAD, mostrar sintaxes para vocês. Então, a partir desse momento, OP e botão direito do mouse vai chamar o nosso Options aqui. Então, vai funcionar simultaneamente, ou o botão direito do mouse, ou a tecla Enter do teclado. Voltei aqui ao nosso User Preferences para mostrar um registro para vocês. Aqui é a nossa unidade de medida corrente. No CAD, a gente não tem uma unidade de medida pré-definida. Esse ambiente aqui de trabalho, nosso espaço de trabalho, esse fundo que você está enxergando preto aqui, ele não tem uma unidade de medida corrente. O que eu costumo dizer para os alunos é o seguinte, que esse ambiente de trabalho tem uma unidade CAD. Na hora da plotagem é que a gente vai decidir se essa uma unidade CAD pode ser representada como milímetros, pode ser representada como metros, como quilômetros, como polegadas. Então, uma referência muito importante, desenhe na unidade CAD, ou seja, um metro significa uma unidade CAD, 1 centímetro é igual a uma unidade CAD, 1 quilômetro é igual a uma unidade CAD. No momento da plotagem, que tem um capítulo aqui, uma aula só para a gente falar disso, de plotagem, a gente vai conseguir reconhecer que essa unidade CAD foi transportada para 1 milímetro, ou 1 quilômetro, ou 1 metro. Bom, essa foi a nossa terceira aula, aqui dentro do nosso curso de AutoCAD para iniciantes, dentro da aulaead.com. Na próxima aula, a gente já vai começar a reconhecer os primeiros comandos do Draw, e a gente vai começar a pegar aquele rascunho e transformar ele num desenho. Galera, até a próxima.